Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está mais um Boteco dos Illuminati. Hoje está quente a parada aqui, porque nós vamos falar de iniciações e a gente vai falar de auto-iniciações. É possível uma pessoa se auto-iniciar em alguma ordem iniciática? Como que a gente faz? Como é que funciona? O que, que serve uma iniciação? Como é que está valendo? Quem reconhece uma iniciação? Então, para hoje, a gente vai discutir isso e conversar com os membros do Boteco do Projeto Mayhem, Rodrigo e Lutarque. Salve, pessoal. Eu estava tentando bolar aqui uma entrada engraçadinha falando da auto-iniciação do Marcelo no TikTok, mas aí eu desisti. Então, vamos iniciar essa conversa de iniciação aqui. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Que eu não dei... Ó, tá vendo? Eu não fiz ele co-host, ele não foi iniciado co-host, então ele não teve direito de fala. Então, enquanto eu coloco isso diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa, se você estiver vendo da tarde em outro horário, isso. Bom, iniciação é sempre um assunto espinhoso para algumas pessoas, tem pessoas que aceitam certas iniciações, tem pessoas que não. Vamos falar sobre onanismo e auto-iniciação também, então, vamos lá, pessoal. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. Boa noite, pessoas. Hoje o assunto é muito interessante, tanto para as iniciações, o Robson falando besteira, eu me perco, tanto para as iniciações práticas de fato, quanto para as iniciações psicológicas e espirituais. Vai ser muito interessante mergulhar nesse assunto. Beijo para vocês, até já. E diretamente do Pedra de Afiar, agora sim, devidamente iniciado, Paulo Jacobina. Agora sim, percorri a sala dos passos perdidos. Vamos realizar a prova dos 4 elementos. E será que vamos nos habilitar para nascer de novo? Vamos conseguir realizar a nossa iniciação? Bom, então, com o Paulo Só contando Jacobina... anfitrião, o Paulo acabou de falar tudo sobre iniciação. Acabou o episódio. Pior que é mesmo, né? O Paulo que vai começar, porque ele que propôs da gente fazer esse debate espinhoso. E aí o Robson também comentou da gente falar de auto-iniciações e tal. Então, o que eu acho? Talvez seria legal cada um falar um pouquinho da experiência que tem com iniciação, e aí depois a gente começa o tiroteio, né? Então, quem começa? Rodrigo. Iniciações. Bem, iniciações efetivas eu tenho de maçonaria e magia do fogo. A maçonaria, apesar de estar tudo na internet, eu não fui, assim como o povo diz, querer pegar spoiler, né? E saber, eu queria tudo, sem saber, entrei sem saber nada do que estava acontecendo, dei minhas mancadas lá, que o povo riu até não poder mais, sempre na primeira iniciação tem umas pegadinhas que o povo ri, mas ri com força, e até hoje eu sou zoado por elas, né? E é bem interessante, porque é uma surpresa. É como se fosse um teatro que você não sabe o roteiro, não sabe suas falas e está sendo conduzido ali. Assim, o máximo que eu posso falar dos segredos aqui. E da magia do fogo foi interessante porque eu achei, durante o curso, você vai sendo apresentado aos tronos e chega no final, quando você faz o seu TCC, que é você escrever sua própria magia do fogo, e você recebe as bênçãos, etc. E foi muito impactante, assim, quando eu finalmente recebi aquela paninho vermelho e fui fazer a minha magia. Interessante que a minha magia, eu comecei a perceber como essa magia do fogo é forte. Assim, uma semana depois já começou a ter os efeitos lá esperados
E, assim, não vou entrar em detalhes, mas foi bem interessante ver como é que a coisa funciona. Eu não sei, eu tentei sabonetar aqui sem falar muita coisa, e ao mesmo tempo falar. Vou passar para os outros aqui, os outros mestres aqui, falarem um pouco mais. Paulo, você deve ter umas 45 iniciações aí, né? Não, o campeão de iniciação aqui é o Robson. O Robson aqui tem iniciação, tem um monte de título ali dentro, Que eu mas saiba é o Marcelo, acho que ele tem Mas sou eu. 49 iniciações. Não, eu tenho, passou de 60 a quase 70. então Em 35 anos também, calma. E aí depois o Rodrigo sabonetou nas maçonarias, mas eu vou explicar, porque o cara olha e fala assim, porra, peraí, é 2 por ano? Não, teve muitos, teve décadas sem, mas também teve ano que foram templários, um monte de grau, cada grau da maçonaria tem iniciação. Eu posso te cortar? Eu já comecei a falar, eu vou terminar. Mas tem muito grau da maçonaria que às vezes para você pegar um grau vai uma iniciação. Né? E acho que o pessoal daqui sabe, eu já contei essa história milhares de vezes, em 2004 que eu entrei na Madras, e tinha o Wagner Veneziani, que ele era um expansionista da maçonaria, né? Então todo ano ele juntava com a galera ali dos altos graus, eles iam para a Inglaterra, pegavam as cartas patentes, pegavam os direitos de fazer iniciação e traziam para o Brasil. E aí a gente da loja Madras era em torno de uns 40 negros. Então ele precisava, às vezes o cara trazia, sei lá, a parte da marca. Então você tinha o grau da marca, o grau do arco real, o grau de nauta, o grau de templário, o grau de cavaleiro, depois você tinha o rito escocês retificado, o CBCS e o grau. E aí, para não ficar todo mundo igual, ele pegava entre esses caras e distribuía o trabalho e o cargo, né? Então, um cara ficava de venerável, outro cara de vigilante, outro cara de outro vigilante, outro cara de templário. Então, no final das contas, esses mesmos 40 caras pegaram as iniciações em 20 graus diferentes e trabalhavam em 20 graus. E aí, depois, a gente teve que pegar as outras lojas e fazer essas iniciações desses outros maçons para poder começar o rito aqui no Brasil, né? Começar esses graus. Então é por isso que eu tenho essa quantidade absurda. Mas as minhas iniciações elas são todas documentadas, trabalhadas e muito sofridas, né? Mas as sérias mesmo são uma a cada, sei lá, 10 anos, 8 anos. Você tem iniciações dentro da Umbanda, iniciações dentro da Quimbanda, iniciações dentro do Voodoo, que fazem parte da casa, e aí são rituais complexos. Então eu já fui enterrado vivo, enfiado em balde barril com água, dentro de caverna, no meio de cachoeira. Então é uma diversão gigante. Como o Jacobina falou, 4 elementos trabalham com isso. Mas o que seria uma iniciação nesse caso? Seria uma apresentação. Então você fala assim, eu sou iniciado em 10 ordens, você tem que virar e falar assim, grandes bostas, você é faixa branca de 10 ordens. Porque a iniciação é o que ela é, uma iniciação. Tipo, você adquiriu uma permissão para entrar nessa egrégora. E aí, até você chegar dentro desses graus, você tem que avançar neles. Então, você vai pegar lá companheiro, mestre, depois você vai ter cargos dentro dessa ordem. E na Umbanda também é a mesma coisa, você vai acabar entrando. Aí quem quiser lá dentro, você pode pegar eu não vou chamar de grau, né, mas você tem a mão de faca, que é quem faz o sacrifício, você tem o Ogã, você tem até eventualmente, o cara pode chegar pai de santo, mãe pequena, pai pequena, tudo isso ramifica. Mas basicamente a iniciação não quer dizer basicamente porra nenhuma, quer dizer só que você teve um contato com esses mistérios. E aí você vai seguindo aí ao longo de alguns mistérios, eu estou lá, sei lá, 20, 25 anos, e você vai trabalhando, né? Então a iniciação seria isso, um pé na porta para a egrégora começar a te reconhecer. Mas eu já falei demais, eu vou passar para o Robson Belli. Antes eu tenho uma pergunta para você sobre o relógio. Pode falar. O grande relógio. O problema das iniciações é que, como o Rodrigo falou, isso tudo está mantido em segredo. O cara que está fora da maçonaria, que está fora das ordens, ele acaba ficando empolgado e querendo entrar, e ele acaba caindo em golpes, né? Então, se você está assistindo isso no YouTube e a gente falou maçonaria, você provavelmente assistiu uma propaganda de um velho pilantra fantasiado de maçom que ele fala assobiando
e ele vai te oferecer as inúmeras vantagens, carros, mulheres, mansões, iates, dinheiros, para você ganhar as riquezas e etc, etc. E a gente foi investigar. E aí, na verdade, ele cobrava uma grana das pessoas, e aí ele falava que você ganhava um relógio, não sei o quê, e quando alguém perguntava do relógio, ele falava que o relógio era simbólico, e aí, no final das contas, ele roubava, tipo, R$ 250 das pessoas. E era uma merda, porque teve muita gente legal que tipo, queria estudar e até queria, por não ter conhecimento sobre o que é uma iniciação, acabava sendo engabelado por picaretas, né? E depois o André vai falar um pouquinho mais sobre as falsas iniciações vendidas nos reinos da bruxaria. Isso é comum, você tem que pagar para fazer iniciação, e aí tem uns pilantra que vive disso. Então isso é um terreno espinhoso que a gente vai entrar nessa seara daqui a pouquinho. Rodrigo. Só um comentário. Uma vez eu vi uma foto de um desses picaretas que ele tinha feito a iniciação. Para quem não sabe, você tem 3 graus, né? Aprendiz, companheiro e mestre. A pessoa já tinha entrado com o grau de companheiro de uma vez. Era desconto, E aí, paga 2, leva 1. tipo assim, já foi direto para o grau de companheiro. Eu gosto de comparar a iniciação, para quem está escutando em casa, com artes marciais. Então, quando você é iniciado numa ordem, compara com, tipo, entrar num jiu-jitsu ou num kung fu. E aí você entra na academia, você vai ganhar o direito de vestir aquela faixa e treinar naquele dojo. E que é muito diferente do faixa preta, né? Então, a iniciação nada mais é do que a faixa branca. Então, você tem o direito de estar na maçonaria, estar na Umbanda, estar na Quimbanda, estar em algum lugar onde você vai se desenvolver, né? E porque tem muita gente do lado de fora, e como as artes mágicas e ocultistas são muito fechadas, a gente tem dentro, principalmente aqui no Brasil, né, uma miríade de charlatões e picaretas vendendo iniciações falsas, inventadas, criadas. E geralmente, quanto mais misterioso é o rito, mais caro, mais doideira e mais estapafúrdico é. E como não tem nenhum controle, a gente só tem como rogar para você que está escutando esse podcast, para você ficar esperto quando você estiver indo nessa seara. Daí, quem dos 3 quer continuar? Um ponto só para deixar claro, você vai encontrar lugar, cada lugar vai ter os seus pré-requisitos para você ser iniciado, né? Talvez você encontre um lugar que basta você bater na porta, mas, por exemplo, vou dar o exemplo da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, da qual eu faço parte. Você tem que chegar até ela, assistir. A gente tem aulas abertas ao público, acontece quase toda segunda-feira, então você pode passar 15 anos assistindo às aulas, não tem problema nenhum, isso não te habilita a ser iniciado dentro da FRA. Você apenas está consumindo um material que a FRA disponibiliza para o público de fora da FRA. Aí você vendo aquilo que está acontecendo, você percebe que você tem uma certa afinidade. Aí você pede para fazer parte da FRA. Quando você pede para fazer parte da FRA, você assina um documento solicitando a sua adesão e você passa a receber material para estudar e você tem que apresentar lições. Isso não te garante também que você vai ser iniciado. Então, a partir do tempo, você vai recebendo lições, cada lição tem um tempo mínimo para você entregar, elas têm práticas, então você tem pelo menos uma lição por mês. Você pode passar 2, 3, 4, pode passar um ano inteiro com uma única lição. Aí você tem as lições para fazer, as práticas, e você faz uma espécie de um diário mágico seu que você envia para a FRA. E aí isso vai ser analisado, à medida que você vai entregando, as coisas vão sendo analisadas, a sua participação, o seu engajamento, a sua maturação dentro do pensamento esotérico, até que chega um determinado momento em que a gente percebe que você está pronto para ser iniciado. E aí você é convidado a ser iniciado. Você inicialmente se habilitou para ser iniciado, né, porque você pediu, mas isso não te garante a iniciação. Que garante a sua iniciação é a prática, a constância, os estudos, a demonstrar a sua evolução
não do ponto de vista de mostrar o seu ego, mas mostrar seu conhecimento de fato, para a gente saber o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo, as suas experiências dentro das práticas, aquilo que você percebe. E aí, quando você está no ponto, a gente te convida para o ritual de iniciação, que é um ritual belíssimo, é incrível. Ele é um teatro, como todo ritual, mas, obviamente, é algo que mexe dentro de você. Ele tem esse caráter esotérico muito bonito, muito bom. E lá dentro a gente passa por outras cerimônias também, quando a gente muda de grau, ganha outras questões lá dentro que não cabem falar, mas você vai passando por outros rituais também bem interessantes que podemos chamar, entre aspas, que são iniciações aos novos graus dentro da FRA. Maravilha. Rodrigo ia falar da maçonaria também. Quanto tempo demora para você fazer essa iniciação entre um cara que bate na porta da FRA para assistir uma palestra e é iniciado em templo? Varia muito, mas no geral leva cerca, assim, em média, cerca de 1 ano. Tem gente que vai com mais, tem gente que vai com menos, mas no geral a gente deixa a pessoa ali se desenvolvendo por cerca de 1 ano, para ver se ela realmente quer, se ela conseguiu assistir a maior parte das aulas abertas ao público, porque a gente vai dando conhecimento pontual que complementa as lições, né, obviamente, e para criar um certo arcabouço de informações que, quando você for iniciado, a gente consegue aprofundar aquele assunto. Então, a aula fundamental, ela, como o próprio nome diz, ela é fundamental, ela serve de base, tem muitos temas que a gente aborda e deixa algumas coisas, algumas pontas soltas, para que, quando você for iniciado, eu vou lá, te resgato. Aí, lembra daquela aula que você assistiu junto com todo mundo? Então, vamos aprofundar aqui dentro numa aula exclusiva para alguém que é fechado aqui com a gente, que já construiu esse pensamento, e agora a gente pode começar a revelar coisas novas para você. Maravilha. Na maçonaria também demora 1 ano, pelo menos, né, Rodrigo? Porque, assim, às vezes até mais, né? Porque você é convidado. Então, o maçom, ele está ali te observando. Às vezes você nem sabe que ele é maçom, ele está ali te observando, ele tá, aí de repente ele começa a apresentar, aí ele vai falar que é maçom, aí ele está olhando você, ele está vendo, aí depois passa por uma série de entrevistas com outros irmãos que não te conhecem. A vida é investigada, porque quando você chama alguém para fazer parte da maçonaria, você tem que ter certeza quem é essa pessoa. Porque senão você vai trazer alguém para dentro para ser um irmão, que é um caloteiro, que é um escroque, então isso tem que ser barrado. Isso é barrado nesse momento. Então, os irmãos vão investigar a vida, as pessoas olham, você é entrevistado, e depois você é formalmente convidado a entrar e passa pela iniciação. Só que eu gostaria de julgar um outro ponto aqui que não tem a ver com a maçonaria. Vamos ver no que dá. Reiki. Eu queria só completar um negócio, desculpa te interromper. Na maçonaria, esse processo demora mais ou menos 1 ano, e a maçonaria não convida por spam, por e-mail, por direct message de Instagram, por Facebook, por TikTok, por caralho A4, entendeu? Então, também outra dica para, se você está assistindo isso aqui, que se os Illuminati, se alguma ordem iniciática, eu acho que isso é pretty much todas, né? Se você receber um convite para qualquer ordem mágica, que veio um convite assim, ei, fulaninho que ninguém nunca ouviu falar, que está recebendo esse spam, junto com 800 mil pessoinhas, entre para a nossa ordem mágica que você vai ficar rico e... É sempre uma furada, cara, sempre. Não importa o que o cara... Não importa o que esteja escrito. Eu acho que isso é um consenso, assim, certo? O irmão de iniciação foram 3 anos. O outro que foi iniciado depois de mim foram 5 anos. Você tem uma ideia. Não foi de uma hora para outra. Paulo? Só comentar aqui, por exemplo, dentro da FRA,
mesmo quando a gente habilita o ritual de iniciação, até uma determinada fase ele pode dar para trás. Porque existe um momento onde a gente ainda pergunta se mais alguém tem alguma coisa contra a pessoa, e se alguém levantar a mão e falar, não, eu sou contra a iniciação dele por isso, isso e isso, acabou o ritual e você vai embora. Então, a gente tem todo um período de análise da pessoa, mas mesmo ainda que você foi previamente aprovado para fazer o ritual, antes do ritual terminar, você ainda pode ser convidado a se retirar da FRA. Na Rosa Cruz também é mais ou menos a mesma coisa. Mesmo essas bem abertas, como, por exemplo, a MORC, que é tipo, apagou, levou, você vai pagar esse pão que você recebe na sua casa, né? Isso aqui, já, sei lá, 2 décadas. Né? Mas para você ser iniciado em templo, pelo menos 1 ano que você vai ter que ler e fazer essas coisas e tal. Aí depois desse 1 ano que você vai poder frequentar o templo. E aí depois desse 1 ano que você vai poder se juntar a Tom. E aí depois você vai poder pleitear a sua iniciação no templo martinista e assim sucessivamente. Então repara que nada disso é automático, vem aqui, ou me paga e eu te dou uma iniciação. Não, nunca é assim que funciona. Vamos lá, André ou Robson? Quem? Deixa eu só meter o pau no fake aqui. Assim, fui sintonizado. A sintonização é tipo uma iniciação. Mas o negócio está tão banalizado que, pelo amor de Deus, quando eu fui sintonizado, tinha uma questão de linhagem. Você era apresentado a sua linhagem, que era ligado até uma determinada pessoa que não vem ao caso. E agora tem reiki de tudo quanto é jeito, quanto é não sei o quê. Pelo amor de Deus, o que é isso? Virou um pagou, levou. Assim, quando eu fui fazer o primeiro grau primeiro, depois de um bom tempo, você podia fazer o segundo. Depois de um bom tempo, eu fui fazer o terceiro, fui chamado. Não, você quer fazer? Faz. E assim, agora tá daquele naipe, né? Alguém tem algum comentário a fazer ou é só um desabafo meu e segue adiante? É interessante pegar, complementando, já que a gente está chamando a atenção para charlatão dentro de iniciação, obviamente o reiki que você vai encontrar, você vai ter várias técnicas chamadas holísticas, onde você vai encontrar uma série de charlatão, que é quase que um esquema de pirâmide, né? O reiki acabou acontecendo muito isso. Você tem o nível 1, nível 2, nível 3, mestrado, e aí você precisa arranjar alguém para fazer o nível 1, nível 2, nível 3, mestrado, e ramificou porque você passa sei lá, um final de semana, dependendo do caso, um dia só, você é iniciado. E a ideia da iniciação, pelo menos uma iniciação esotérica, é uma iniciação para que você se volte para dentro. Não é para te dar superpoderes no sentido de você vai disparar a bola de fogo e você vai curar o câncer das pessoas, você vai resolver o mundo porque você foi iniciado. É uma coisa para você se voltar para dentro de si e lapidar a sua pedra bruta. É o caminho que você vai ter. E a gente vai ter várias dessas ordens iniciáticas que eles vão te dar essas ferramentas para você realizar a grande obra, que é dentro de você. Consequentemente, você também realiza essa grande obra do lado de fora. Então, se existem lugares, e a gente vai encontrar muito nessas terapias holísticas, que massificam os cursos, massificam uma série de coisas, presta atenção, porque funciona da mesma forma que o velho que distribui relógio para você se iniciar na maçonaria. Provavelmente a chance de ser uma fraude, a chance de ser alguém querendo tomar o seu dinheiro é de 438%. Então, presta atenção nisso. E o relógio nem é Oriente, né? A maçonaria e o relógio nem é Oriente. É pior ainda, fica duplamente falsa. Você sabe que uma dificuldade na bruxaria é entender o que é tradição, entender porque, tudo bem, você tem a Wicca tradicional, que é a gardneriana e a alexandrina, que descende de ordens iniciáticas. Então, ela tem começo, meio e fim, ela tem graus também de desenvolvimento, que é muito parecido, inclusive, com a maçonaria.
O Gardner bebeu muito nesses... Quem puder ler depois esse livro aqui, é o livro das sombras do Gardner, dá para ter um pouquinho da ideia dos bastidores de uma iniciação. Desde a forma de caminhar, desde a forma de se portar, muitas coisas é relacionado. Então, você tem isso na Wicca. Mas nas demais bruxarias, você não consegue nem trilhar um caminho para falar, ok, vamos seguir uma tradição. Quem que vai te iniciar? De onde vem essa pessoa? Então, às vezes, essa iniciação ela é feita por uma pessoa que pratica há muito tempo, 20, 30, 40, 50 anos, algum tipo de bruxaria, estruturou aquilo e você vai começar a participar do exercício mágico dela. Você vai começar a frequentar as reuniões de família daquela pessoa. Às vezes não existe nenhuma tradição, uma iniciação formal, né? No caso da Wicca, sim. Na bruxaria tradicional, alguns clãs têm isso. Mas é muito difícil você encontrar uma metodologia, como que eu posso falar, que seja de fato tradicional, que tenha séculos de existência para validar alguma coisa. Não existe uma central onde você vai conseguir validar ou não. Na Wicca, sim, né? Inclusive, um tempo atrás, teve um cara que falou que era o primeiro gardneriano do Brasil. Os caras foi iniciado por uma pessoa XY na Irlanda. Os caras pegaram e foram bater a documentação com o pessoal da Irlanda. O cara não foi iniciado. As pessoas que ele disse que iniciou não existiam, né? Então, o cara foi expurgado do negócio. Há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, um outro cara falou que era alexandrino também. Na hora que foram levantar a capivara do cara, não fazia sentido nenhum. O cara não era iniciado em nada. E esse mesmo cara foi o que, alguns meses atrás, virou para mim e falou: eu quero ser o seu mestre. Você quer ser meu aprendiz? Eu falei: obrigado, não quero. Né? E deu uma baita briga. Então, assim, a bruxaria, como o Marcelo falou no começo, é uma briga violenta e tem muita picaretagem, porque quem valida o mestre é o próprio mestre, às vezes. Quem valida a tradição é a pessoa que sei lá, que tomou ayahuasca demais, imaginou alguma coisa, pôs no papel e quer vender aquilo, né? E é difícil fazer esse processo. É muito difícil. Quando eu converso com o pessoal de fora, por exemplo, tem uma conhecida que fala, ela passou, sei lá, 10 horas, 10, 12 horas amarrada num carvalho no meio do nada, sozinha, né? Sem roupa, no frio da Inglaterra, e fazia parte do processo iniciático dela, né? Que, inclusive, não é revelado. É aquele esquema de iniciação tradicional muito antigo. As modernas já faz uma mistura muito maluca de algumas coisas. Você vai tomar chibatada, tem o beijo quíntuplo, onde você vai beijar a boca, os 2 seios, os 2 pés, o joelho, o órgão genital. Já vai para um outro lado meio maluco. E quem que valida isso? Não tem como você mensurar esse tipo de coisa, né? Há pouco tempo, tinha um cara que criou uma tradição Wicca celta. Primeiro que a Wicca não é celta. Nenhuma tradição wiccana é celta. Nem a gardneriana e nem a alexandrina. E o cara criou uma tradição e vendia cada iniciação a 3.800. Ele falava: não, mas eu te entrego um altar pronto. O altar pronto você monta por R$300. Né? E o cara vendia por 3. E depois postava vídeos na internet fazendo truques de mágica e falando que aquilo era feitiçaria, magia, para validar o poder dele. Então, na bruxaria, isso tem que ter uma peneira muito grande, né? E como tem muita gente jovem, quem chega na bruxaria geralmente chega com 16, 17 anos, 20 anos, está encantado com tudo, né? Está fascinado com aquele mundo, ainda tá curtindo a vibe dos gnomos, dos duendes, das fadas, né? E acaba comprando as ideias do pessoal mais jovem, né? Enfim, é difícil, é complicado na bruxaria. É que quando você fala de tradição, né, cara, parece um negócio que tem 60, 70, 80 anos. E eu acho mais honesto o cara que virar e falar assim: pá, eu
Eu criei a porra. Quando eu tinha 17, tipo, sei lá, um velhinho já, né? Não é um cara de 30 anos que fala assim, ou pior ainda, esses caras de 25 anos que falam assim, eu criei há 10 anos a minha tradição. Eu falo assim, mano, Pokémon não conta como tradição. Mas é mais honesto do que os caras que inventam e falam assim, a minha avó que treinar e não sei o quê. A gente já passou por vários, entendeu? Até mesmo no Mayhem passa o cara que tipo fala assim, não, porque eu sou o Warlock, que a minha avó me ensinou as paradas. A Pri virou e falou, cala a boca, a gente conhece sua avó, ela é evangélica, literalmente evangélica. Então é difícil, porque você tem uma nuvem assim no meio dessas tradições que complica, né? Só ontem a Até, por gente... exemplo, eu vou dar até um exemplo. A gente entrevistou o Natair, que ele criou uma tradição. E a gente chamou o cara e ele... Eu criei essa porra. Eu sou gay, eu era cristão e os caras da igreja católica eram uns bosta. E eu estudei tudo que eu podia por sei lá eu quantos anos e eu montei os rituais. Falei, cara, que do caralho. Ele Porque fala, né? O Natair, ele fala que ele... abertamente. Porra, é muito honesto isso. E ele fala, a gente não faz os rituais que os celtas faziam, a gente tenta se aproximar e se inspirar naquilo. Mas não tem como você replicar uma coisa, porque não tinha uma câmera escondida gravando o ritual dos caras para você replicar hoje em dia. Né? Se é baseado no que você tem de registro, você recria, você dá seguimento. E ele é muito honesto nisso. E o Natair manja pra caramba de tradição celta e tal. É um cara bacana. Mas isso é muito honesto. Ontem a gente estava conversando com as rainhas do Sabá, que são 3 bruxas, a Petrúcia, a Lua Serena e a Cássia La Rúbia. E a gente estava falando sobre, exatamente, teve um momento que a gente falou sobre esse processo iniciático, e a gente estava falando do momento em que a gente se afasta, que a gente se rebela com a bruxaria, e a gente precisa dar um passo para trás, onde é como os deuses param de responder, você perde o encantamento e você se afasta. E do meu ponto de vista, o processo iniciático ele tem muita relação com o processo de morte. Né? A gente fala que para que alguma coisa comece, outra tem que terminar. E na bruxaria, às vezes, você é forçado a morrer. Você é jogado para esse shadow work, para esse lugar sombrio, para viver a noite escura da alma, né? E encarar a sua sombra de fato ali e falar, putz, esse cara aqui não me serve mais. Eu não sou mais isso. E aí, quando você volta, dá a impressão que virou uma chavezinha e você volta olhando para aquele ponto de vista, para aquela mesma situação de um jeito mais maduro. Né? Então, até o silêncio, esse afastamento que geralmente dura um período, é um processo iniciático. Não é ritualístico, não é tradicional, não é ensaiado, não é mecânico. Às vezes é até doloroso, às vezes você nem volta. Bom, eu sei que tem umas perguntas do Paulo e do Coisa, mas eu queria que o Robson falasse primeiro de Goécia e Enoquiano, que é uma iniciação que também, se o cara não tiver, as entidades não respondem, né? Então, a parada vira uma coisa assim, Goécia mental, né? Eu vou falar primeiramente sobre a questão da importância da gente considerar o que é a iniciação pelo ponto de vista também cristão. O que é o batismo, se não uma forma de iniciação cristã, né? A iniciação, ela tem como fundamento esse morrer e nascer de novo. Morrer o homem profano e nascer o novo homem, né? Então, quando a gente entende esse processo da iniciação, a gente entende que enquanto nós aprendemos e estudamos, nós estamos morrendo todos os dias e renascendo todos os dias. Nós estamos nos recriando a cada momento. Contudo, a iniciação em si é um momento especial, porque é um compromisso com isso. E então, quando a gente fala de iniciação, a gente está falando de algo muito especial. A gente não está falando simplesmente de foi lá, fez um ritual. Isso não garante que a pessoa é de fato um iniciado. O que garante que a pessoa é de fato um iniciado? Uma nova consciência. Uma nova consciência, uma nova atitude perante o sagrado, perante as suas práticas, né? E um novo entendimento também. Por quê? Aquele que não tem um novo entendimento entra para uma iniciação e sai do ritual e não entendeu nada, não trouxe nada daquele ritual para si, não é um iniciado. Eu vou puxar o exemplo do jiu-jitsu e do kung fu aí, né, também. Não adianta você receber a faixa branca
E se você arrumar um mestre picareta, ele vai te dar a faixa azul, a faixa roxa, a faixa preta, marrom, graus, e você não vai saber lutar porra nenhuma, né? E não vai ser testado na vida. Mas eu queria voltar para você, porque no caso de você estar falando de Goécia e Enoquiano e rituais grimórios, você vai ser testado, né? Sim. O que nós temos nos grimórios, o que nós temos nas práticas, por exemplo, a gente tem no Ars Notoria e a gente tem no livro juramentado de Honório, a gente tem uma prática que ela é similar a uma técnica de iniciação, onde você será julgado pelas próprias entidades, se você é digno ou não. Onde você vai fazer um preceito, onde você vai jejuar, onde você vai fazer algumas questões, algumas sequências de orações em horários específicos. E então, você tem de ter uma resposta por parte dos anjos, por parte das entidades, seja através de sonho. Ah, mas é sonho, Robson. Mas a gente não está falando uma iniciação para mostrar para as pessoas. A gente está falando uma iniciação para si mesmo. Né? Algo voltado para dentro de si. Por quê? Ah, eu fiz o processo de iniciação, eu fui aceito pelos anjos. Beleza. Grande coisa. Não muda nada. Por quê? Porque isso não vai mudar a vida de ninguém. Mudaria a sua se você realmente fosse um iniciado. E eu acho esse um ponto muito importante. As pessoas gostam de esbravejar, falando que são iniciadas nisso, naquilo, no outro. Mas será que são mesmo? Eu acho que é válido a gente colocar esse questionamento quando a gente coloca, porque é muito fácil questionar a autoiniciação. Contudo, existem autoiniciações verdadeiras, existem pessoas que nunca passaram pelo processo, que são muito, muito interessantes como iniciados e não foram tecnicamente iniciados. Né? Na maçonaria, inclusive, eu acho que vocês têm um termo para irmãos sem... Como que vocês vão dizer isso? Eu já vi esse termo uma vez. Avental. Irmão sem avental. Acho que é alguma coisa desse tipo. Então, assim, o que eu coloco em pauta aqui é que o processo iniciático, ele pode se dar sozinho? Pode. Mas quando ele é honesto. E quando ele é honesto, ele é válido. Quando ele não é honesto e você só está buscando, por exemplo, eu quero praticar Goécia, eu quero praticar magia salomônica, eu quero praticar magia enoquiana, então eu vou praticar o que está nesse livro aqui, que o Robson escreveu, e eu vou ser iniciado na magia enoquiana. Não vai mesmo, se você não for uma pessoa honesta. E não estou falando honesto de pagar suas contas. Eu estou falando ser honesto para com sua própria consciência. Então, quando a gente fala dessa questão, a gente tem que colocar aqui esse ponto muito importante. Eu faço parte de várias ordens, eu faço parte da Amorc, eu faço parte da Builders of the Adytum, eu faço parte de outras ordens. Contudo, as iniciações mais radicais que eu tive foram iniciações onde eu fui testado pelas próprias entidades. E aonde essas iniciações não valem nada para ninguém, a não ser para mim mesmo. Aonde a entidade chegou para mim e falou, você é um merda nisso, 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 nisso. E se você não melhorar nisso, você não vai ser ninguém nunca. Você acha que você é um mago? Faz-me rir. Já vi melhor do que você na feira. Então, é muito importante deixar isso claro, né? Que a iniciação ela pode ser solitária? Pode. É necessária essa honestidade, igual o Marcelo estava falando. O cara criou a própria tradição dele e ele tem peito para dizer, fui eu que criei esse negócio aqui. Ótimo. Maravilhoso. Quem reconhece? Pode falar, Paulo. Desculpa. Então, eu ia comentar o seguinte, que essa iniciação solitária que você está trazendo, ela não necessariamente ela acontece apenas quando você está sozinho buscando alguma coisa. Todos os rituais iniciáticos, por mais que seja um teatro, ele visa apresentar do lado de fora coisas que acontecem dentro de você. E aí a gente vai ter as chamadas metanoias, né? A gente vai partir de determinadas coisas. O próprio ritual de batismo que você trouxe dentro do cristianismo
né? Ele vem de uma prática judaica, de uma imersão em um Mikvah. tanque, no mikvah, né? Para que a água tem que ser corrente, tem que ser, não pode ser uma piscina, por exemplo. Até pode ser uma piscina, mas a água que entra, ela tem que vir de uma nascente, ela tem que vir de uma fonte. Ela tem uma série de propriedades para fazer remeter ao Gênesis, no Bereshit, e aí quando você entra na água e você sai purificado. O que é isso senão uma metanoia? Né? Senão você deixar para trás todos aqueles seus defeitos, todas aquelas coisas que estão sujas dentro de você e que agora não fazem mais parte de você. O ritual ele serve para te gerar um gatilho externo para algo que deve acontecer internamente. Posso só, desculpa, eu acho que por isso que é importante o que a gente está falando agora, por exemplo, do Reiki, onde você compra e você é iniciado no final de semana. Quando você tem iniciações como na maçonaria, onde você tem um ano e meio, 2 anos para o processo de iniciação, ou melhor, eu acredito que esse 1 ano ele já é um processo iniciático. Ele já te bota para pensar sobre quem você é. No momento que o pessoal pega e pede sua documentação, eu quero ver o seu histórico, eu quero ver se você não tem passagem pela polícia, eu quero ver quem que é você. O cara começa a te levantar e automaticamente você já começa, será que eu fiz alguma besteira na vida? Você já começa a avaliar esse tipo de coisa. Se você é casado, ele vai conversar com a sua esposa. Se a esposa abrir a boca, se ela falar que eu já fiz algumas besteiras. Se você é solteiro, vai conversar com seus pais. E se for conversar com seus pais não, esse daí deu muito trabalho. Você começa já a maturar muita coisa na sua cabeça. Você já começa a se colocar diante do espelho. E eu acho esse processo muito importante. Né? As pessoas, eu acredito que buscam autoiniciação, pelo menos, mais uma vez, o público da bruxaria ainda é muito jovem. Então eu vejo uma necessidade de aceitação, porque muitas pessoas criaram essa barreira. Você só pode entrar em algum lugar, você só vai ser aceito se você tiver o carimbo e as 3 vias reconhecidas em cartório. Então é isso que o pessoal procura, iniciação ou auto-iniciação. Mas não Mas entendem... esses carimbos não valem nada, cara. O que eu conheço de maçom grau 33, que o cara não tem a menor ideia do que aconteceu ali dentro, não tá no gibi. Mas na bruxaria é a mesma coisa, né? E assim, você vê gente que nunca foi iniciado em absolutamente nada, mas que tem uma experiência, você senta para conversar, cara, dá vontade de aplaudir a quantidade de experiência, os valores que a pessoa te passa, a transmissão generosa, às vezes, de conhecimento. E isso é muito interessante. Ela foi iniciada no processo. Às vezes é uma iniciação que ela não é ritualizada. Né? Dentro disso, André, só te cortando um pouco e resgatar a pergunta que eu ia fazer lá atrás. Não existe dentro da bruxaria uma espécie de reconhecimento dos seus pares, por exemplo, justamente através dessas conversas ou coisas assim? Então, existe um reconhecimento dos seus pares? Eu posso complementar a pergunta dele, porque a pergunta que eu ia falar é similar. O Reiki, ele começa com Mikao Usui, que iluminou e desenvolveu. Então, a energia está sendo passada numa linhagem. Não existe auto-iniciação em Reiki. Ponto. Tem essa linhagem na bruxaria, mesmo assim que a pessoa fala, eu comecei isso, aí tem a linhagem, tem essa questão de você ter esse reconhecimento através da linhagem, ou seja, o reconhecimento dos seus pares e o reconhecimento pela linhagem. Pela linhagem, você consegue dentro da Wicca. A Wicca começou lá nos anos 30, 40, né? O Kickstarter ali foi entre 30 e 50, vamos colocar assim. Dentro disso, você consegue traçar uma linhagem legal até Garden. Você consegue traçar quem iniciou quem. Né? Tem gente dando... o Karagan Grift, o Marcelo já entrevistou ele aqui no Mayhem, ele entrevistou esses dias uma que foi donzela, um posto interessante, né, no Coven do Alexander, o cara que criou a tradição alexandrina.
Então, assim, uma das pessoas que foi iniciada pelo cara que criou a tradição. Então, você consegue trilhar isso muito fácil. Na Wicca é mais fácil. Mas nas outras bruxarias externas, bruxaria tradicional, tradicional de onde? Né? Aí você cai na história da minha avó, cara, é muito difícil. É muito difícil você trilhar isso de linhagem fora da Wicca. É possível? É possível, mas é muito difícil, a não ser que você tenha já uma tradição correndo no paralelo há muitos anos, que venha da Europa, porque o Brasil também é super recente. Você passa 4 pessoas, você chegou no começo do Brasil, né? Você, não é muito longe isso. E aí você vai ver, né, como o Paulo falou, reconhecimento dos pares. O problema é que na bruxaria as pessoas ainda estão muito preocupadas com quem elas são. Então os pares ainda não se identificam às vezes. Né? Você tem uma coisa que é de respeito. Ontem na live da Conexão Pagã nós estávamos em 5 praticantes de bruxaria, cada um com um caminho. Cada um de caminho diferente. Isso é muito legal e todo mundo valida, reconhece o trabalho do outro. Aí sim você tem o reconhecimento dos pares. Né? Mas é equivalente também numa arte marcial, que se você tiver 5 lutadores de Kung Fu, 5 lutadores de Karatê, de boxe, de Jiu-Jitsu, você põe eles no ringue, eles trocam sopapos e eles sabem quem treina e quem não treina. Ali, e isso é legal, porque você, ontem mesmo, a hora que você chega e começa a falar, você começa a entender que está todo mundo caminhando, e todo mundo vem mais ou menos da mesma geração. Né? Começo dos anos 90, ali, que começou a estudar, todo mundo se encontrava nos eventos, né? Bem novinho, já se encontrava, já sabia, todo mundo já estava caminhando junto. Então, a gente sabe quem é quem. Né? Eu conheço a Vanessa há 25 anos. Né? Eu sei como que ela... Eu lembro dela no começo da bruxaria, pelo menos como eu a conheci. E ela lembra do meu início. Né? Então, a gente vai identificando o próprio pessoal da Wicca. Né? Eu tocava tambor com eles no meio, sei lá, 2005, 2003. Então, eles têm essa noção de que eu estou no caminho a tempo, valida de alguma forma, apesar dos cancelamentos. Mas ainda assim a gente se reconhece. Mas o reconhecimento nem sempre está relacionado à aceitação, porque ainda existe uma disputa egóica e de poder muito grande, como se a bruxaria fosse um mercado, como se fosse algo comercial, o que eu acho uma coisa muito, muito ruim, porque você macula, de certa forma, a espiritualidade e dá preferência pelo financeiro. Tanto que hoje em dia você não fala, você vê bruxaria, pouco se fala de espiritualidade. Se fala de iniciação, de práticas, de vender ritual, de vender curso, de vender trabalho. E a parte espiritual, devocional, de autodesenvolvimento, passa longe. E agora eu também quero tocar num ponto áspero também, que tem que pagar para ser iniciado, né? É uma pena que hoje a gente não tem muita gente assim, para a gente conversar, mas a parte de Umbanda, principalmente Candomblé, Asafro e Pai, etc., onde a gente vê por aí gente que cobra 8 pau, 10 pau, 20, eu já vi 25 mil, nego, num loucura alucinógena, cobrando umas coisas assim. E é absurdos, né? Quando a gente fala de tipo pirâmide, porque aí você vai ter que pegar tal grau. Quimbanda também, às vezes, ela vira um circo que me dá vergonha. Do cara querer pegar o grau rápido e aí fazer o outro grau para já poder abrir o terreiro, para poder vender grau. E a coisa degringola de um jeito terrível, né? Rodrigo quer falar sobre o pagamento da maçonaria? Eu falo. Porque existe uma taxa, né? Para que serve isso? Por que se cobra na maçonaria? E é uma das coisas que a gente fala que se cobra? Na sindicância. Pode falar, Marcelo. Você está aí no GOB, né? Eu estou em outra potência. A gente está em potências diferentes. Então, no GOB, se eu não me engano, deixa eu ver, faz tempo que eu... Mas, se eu não me engano, acho que era 2 salários mínimos ou 3. Depende da loja, entendeu? Porque o que acontece? Cada loja, eles têm templos. E esses templos têm que pagar aluguel. E aí você tem uma sede que fica lá em Brasília, que tem toda a guarda dos selos, que traça toda essa documentação, né, certificados, né? Por isso que a gente pega, que o cara está fingindo que é maçom, você fala assim, tá, então peraí, me dá o seu SIM. E aí você tem que falar o número do seu SIM. E com 2 telefonemas você vê se o cara é picareta e falso ou não.
Então tem toda uma estrutura gigante disso. E aí tem uma taxa que vai para a Inglaterra, uma que fica lá no GOB, uma que vai para o GOB SP, etc. Então, dentro da minha potência, normalmente quando você vai ser iniciado, você paga uma taxa que vai... Depende da loja, mas eu acho que não passa de 3 salários mínimos, talvez uma ou outra mais chique, assim, vai cobrar um pouco mais. Esse dinheiro é revertido para o caixa da loja, e aí você paga todas as taxas, etc. Existem lojas que eu já vi que tem a tradição de quem está sendo iniciado vai pagar um banquete lá, o jantar da iniciação. Então, às vezes, eles fazem 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, mas não é nada absurdo, não é nada que ao longo de um ano, você já sabendo que vai ser iniciado, você não consiga juntar, né? Eu acho as religiões afro mais absurdas nesse sentido de, tipo, cobrar taxas exorbitantes. Os Na Rosa valores Cruz são bem não maiores, tem, né? na Fra eu não sei como funciona, e bruxaria sim. Na FRA não tem. O que você paga dentro da FRA é quando você pede para se vincular, que você paga o custo do envio do material para você estudar. E aí, uma vez que você vai ser iniciado, e aí tem uma coisa que é bem interessante, que ajuda a dar uma porradinha no ego. Você passa um ano enviando material para a FRA, e a gente não fala absolutamente nada dele para você. Então, você não tem ideia do que se você está indo no caminho certo ou se você está indo no caminho errado, porque é uma questão muito dentro de você. E dentro da sua busca, você vai colocar coisas para a gente, e da convivência a gente vai descobrir. E quando surge a iniciação, você não paga nada. A iniciação ela tem um custo, obviamente, que é a própria FRA banca, dentro da taxa associativa dela, que é um valor simbólico, e uma vez que você vira membro da FRA, você passa a pagar a taxa associativa, que ela substitui a taxa de envio do material. Ou seja, no final das contas, você continua pagando a mesma coisa, sendo iniciado ou não sendo iniciado, e não tem nenhum custo extra ali dentro, que a FRA sempre banca tudo. Eu vou complementar também, boa parte de terreiro de Umbanda, geralmente eles pegam as despesas ali, mais um caixa, e quem é iniciado, quem faz parte do corpo mediúnico e tal, colabora. Mas aí a mensalidade, sei lá, é R$100, R$200. Maçonaria também tem mensalidade e tal, né? E em algumas, dessa parte religiosa afro, também tem um custo por conta de sacrifícios também, né? Eu não vou entrar nessa seara, mas às vezes você precisa matar um boi, cabrito, né? Tem galinhas e etc. Então é um zoológico, isso custa caro. Então, não é que tipo, o cara chega num valor exorbitante, mas tem os valores mais acessíveis que ainda assim são bem caros, com bastante zeros, mas porque você vira e fala assim, cara, tem que matar um boi. Então, tipo, não é barato, né? Então, tem mais ou menos dessa etapa. Eu esqueci algum? Na teosofia também, você não paga nada, você pode fazer tudo de graça quando você entra e você colabora, e é voluntário ainda também, né? A galera paga porque sente que está colaborando. Na bruxaria eu não sei como funciona. Na bruxaria varia muito. Geralmente não se cobra nada. Não tem custo nenhum. Nenhum. Se tiver custo, o custo vai da túnica, de material, mas aí é você comprando para você mesmo. Né? O processo em si não tem algumas pessoas que dão curso, e aí quando vem de curso tem 2 linhas aí que eu acho uma mais honesta, vou colocar assim, acho que mais honesta, e outra que é um pouco que é trambiqueira mesmo. Na honesta, a pessoa fala, eu vou passar com você 2 anos te ensinando, você tem que ter um envolvimento, e é um curso mesmo, você paga mensalidade e você está fazendo. Ao final, você tem um processo de encerramento, uma formatura, que pode se chamar iniciação naquela metodologia. Mas não é também um curso exorbitante, um custo exorbitante. Às vezes é o valor da sua hospedagem no sítio onde vai acontecer, é uma divisão do material mesmo. Não tem grandes lucros. Tem os trambiqueiros que te vende a R$500 a mensalidade e 3 pau. No final, é sempre 1 ano e 1 dia, né? Você tem que passar 1 ano e 1 dia. No último dia você vai ser iniciado, e aí sim é uma bala. Mas você tem que ficar muito esperto. A bruxaria, geralmente, ela não tem custo. Né? Então,
Aqui no Brasil vence aquela de tipo, se é caro é bom, né? Então, tipo, o que a galera de Instagram pega de trouxa nessa parada cobrando absurdos assim é uma tristeza. E você sabe, cara, que eu me sinto muito mal às vezes. Às vezes eu tô aqui com vocês conversando, eu vejo o Robson falando bem pra caramba da Enochiano, defendendo o que ele faz, o Paulo com a Fra, o Rodrigo, você falando das práticas, assim, e defendendo, falando bem pra caramba. Às vezes eu vou falar da bruxaria e eu me sinto mal, cara, porque parece que eu tô só metendo pau no negócio que eu pratico. Só que é uma briga de foice no escuro tão grande, cara, André, às vezes. eu vou te cortar, irmão. Eu vou te cortar, porque meio para ter mais Goécia e charlatão e luciferianismo picareta também. do que magia de Grimório, irmão. Não tem, não. Desculpa, olha, a gente tá lutando de foice no escuro com falco no terreiro. Mas é que eu vejo vocês, tipo, quando perguntam como que é, você fala, puta, é legal pra caramba. Né? Talvez porque você chegou nesse ponto. Aqui é tudo muito, muito horizontal ainda. E assim, é cada um caminhando no seu. É muito solitário. Então, assim, você se descobre que... Você sabe também, né? A gente já conversou sobre isso. É que você não fez as perguntas mais. certas. Você tem que perguntar para o Robson assim, Robson, tem picareta na Goécia? Bom, vamos falar de picaretagem nas magias dos Grimórios, então, agora. Já que o André está se sentindo um pouco chateado por só meter o pau na bruxaria, vamos meter o pau um pouquinho na galera dos Grimórios. Eu estava metendo o pau nos picareta do reiki, mas deixa para lá, Robson, pode falar. O que tem de picaretas é picareta da iniciação em Goécia. Aonde que está? Qual Grimório? Por favor, me mostre um Grimório que dá iniciação em Goécia. Não existe isso, mas sim, já está rolando no Brasil. Se você vai procurar a prática, quem que autoriza alguém a ser um praticante de magia grimorial? Não tem ninguém que autoriza. A pessoa pega o Grimório, abre, começa a ler e começa a praticar. E daí saem as piores bizarrices que você pode imaginar. Por quê? Porque a gente está falando de um público muitas vezes analfabeto funcional, revoltado com Deus porque não conseguiu o que pediu e saiu da igreja evangélica, agora se tornou mago. E aí a gente tem essa galera, e a gente tem uma galera bem intencionada, a gente tem uma galera que não entende nada, a gente tem uma galera mal intencionada. E aí a gente vai ver gente sendo presa por conta de rituais de iniciação satânico. Aí a gente entra numa latrina horrível. E isso vem aonde? Vem respingar na magia dos grimórios. Por exemplo, gente sendo presa, gente cometendo crimes. Por exemplo, aqui no Japão, eu vi um cara que ele supostamente iniciou uma moça, e na iniciação, ele meio... Segundo a narrativa, ele benzia ela com um peixe morto numa cachoeira. Meu, eu não sei de onde vem isso, mas, tipo assim, eu só pude rir muito quando ela estava me contando que ela foi iniciada em magia cerimonial e o cara pegava um peixe morto e batia nela nua, tipo... É Monty Python em iniciação. Monty Python, isso só pode ser. Tá escrito, você tem que ser benzido por um guia, ele leu em guia e tava chibatando. Mas aí é que a gente para pensar, gente, iniciação. Essa galera precisava ser iniciada, elas precisavam entender pelo menos o processo do que é uma iniciação, para eles pararem e pensarem pelo menos um pouquinho, né, que ser iniciado não é só um ritual, é um processo longo, às vezes, igual você mencionou também. E dentro da magia grimorial, a gente tem esses processos, né? E você estava falando aí, né? A gente não vê espiritualidade praticamente dentro da bruxaria. Você acha mesmo que o cara que acha que ele pode vender a alma dele para um demônio é espiritualizado em alguma coisa? Que ele pode fazer um pacto, vender a alma dele para o demônio? Meu, esses tapados, e eu vou me referir assim a essas pessoas, eles querem ser enganados, eles são pessoas de má fé muitas vezes, e, gente, espiritualidade e magia dos grimórios é uma coisa que
também está completamente desassociada hoje. Sendo que, se você vai pedir auxílio a Deus para constranger ou alguma entidade ou para fazer alguma coisa, eu acho que um mínimo de conexão com a divindade e com a espiritualidade você deveria ter. E não é o que se vê. Então, se seu mestre, se seu professor de magia grimorial... Primeiro, de onde vem a magia grimorial? Se você pega todos os grimórios praticamente é de cunho judaico-cristão puríssimo ali. Ah, não, eu não sou cristão, eu sou luciferiano. Nada contra quem é luciferiano, vamos deixar bem claro aqui. Só que vocês não são os donos da magia grimorial e nunca foram. Quem que é os caras da magia grimorial? É o padre herege, é o pastor protestante Rosa Cruz, é o John Dee, que era católico no meio anglicano. Tipo, quem que eram os caras? Se você vai rastrear a magia grimorial, você vai ver que ela foi feita por cristãos, gnósticos, mas de cunho judaico-cristão puríssimo. Aí o cara, eu pratico magia grimorial. Beleza. Você não é cristão, você não tem uma pegada cristã, judaico-cristã, pelo menos, então alguma coisa está bastante esquisito aí no meio. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tem espiritualidade no meio da bruxaria? Com certeza. Para quem busca, deve ter. Assim como que tem espiritualidade para quem busca magia grimorial? Obviamente tem que ter. Você tocou num Só que ponto aí hoje dos isso é gnosticistas. ofuscado, né? Você tocou num ponto aí dos gnosticistas. Eu acho que, na verdade, quem tem mais iniciação da gente é o Tales. Provavelmente. Ele é bispo de várias igrejas gnósticas. Eu já vi a tabela, ele me mandou dos certificados dele, eu acho que ele tem mais que eu. Pelo menos o Aloysio Ivan tem mais que eu, com certeza absoluta. Porque no martinismo você pega grau 1, 2, 3, o quarto grau te dá o direito de você fundar uma ordem sua, com todos os parâmetros certinhos e tal, né? E aí você vai ser o guardião dessas tradições, e você vai trocando isso, porque é um jeito de você ramificar esse conhecimento mesmo, né? Então é comum você ter bispo gnóstico, que aí o cara chega a 100, 120 iniciações diferentes. Mas é porque elas formam uma rede de proteção. Mas depende do rito gnóstico também, porque, por exemplo, na eclésia gnóstica dentro da FRA, né, você tem algumas iniciações, eu tenho 3 iniciações ali dentro, mas você não chega a tantas iniciações assim também, e a ideia, por exemplo, nela é que você continue nela, você não funde uma linhagem nova. É importante também que não tenha os valores também, é uma outra pegada, é mais as palavras e passe e tudo. Acho que é isso, a gente falou de tudo, a gente está chegando em 1 hora. Então, tranquilo. Então vamos encerrando. Então, e se ficar, então, para você que acompanhou a gente até agora, então, se ficar uma coisa que você deve prestar atenção é não se iluda com purpurina. Eu acho que acho que é um grande conselho. Cada um de nós dá um último conselho, então. Eu vou circular aqui. Então, Rodrigo Lutarque, o seu conselho final para o episódio de hoje. Deixa eu ver. Se você vê algum reiki quântico aí, sem a linhagem que vá direto no Mikao Usui, provando que o Mikao Usui era quântico, sai fora. Quer colocar a palavra quântica como um definidor de divisor de águas, assim? Magia do fogo. Procure o colegiado lá, o pessoal, veja quem são aqueles que receberam a iniciação, que podem iniciar. Então, é tudo muito organizado por um pessoal bem antigo, bem direitinho, que faz as coisas, que dá certificado. Não vai procurando qualquer um aí que se auto-iniciou em magia do fogo, não, tá? Maçonaria. O maçom, ele procura um maçom sem avental, tá? Ele procura aquele que já é maçom. E ele olha por muito tempo antes de chamar. Então, você não vai ser chamado por e-mail, por mensagem de spam ou outra coisa. Então, olhe bem aí
cuida, porque senão você vai ser enganado. Maravilha. Deixa eu ver. Tem que fazer o jabá E também? como é que a gente faz para se Vamos fazer iniciar no TDC, né? Esqueci de falar dessa iniciação. Você entra aqui aqui embaixo está escrito catarse.me/TDC. Você vai pagar uma mensalidade e você vai ser iniciado nos grupos de Telegram. Você vai participar com esse valor de uma caridade da Infância Azul e vai receber as revistas Hermetismo, aonde você tem matérias interessantes e outras coisas mais. Você vai poder fazer parte dessas gravações, você vai ter grupos de pessoas sérias lá que vão te ajudar nos mais diversos caminhos. Eu não quero saber de maçonaria, não. Isso é coisa de gente retardada. Eu quero Umbanda, eu quero Espiritismo. E hoje parece que é aniversário de Umbanda, não sei, aqui no Brasil. Um dia... Umbanda não, de Espiritismo aqui no Brasil. Acho que é Dia Nacional do Espiritismo, de alguma coisa. Pelo menos eu vi na chamada lá do celular. Lá o Robson procurando saber. Então, entre no catarse.me/TDC. Robson Belli, suas dicas para o cara não ser enganado por Goécia mental. Comece por procurar gente séria, de referência no assunto. Mas eu não sei quem é sério e quem não é. Procure gente séria que referencie outras pessoas sérias. Núcleos de picaretas são muito mais difíceis do que núcleos de pessoas sérias. Porque picaretas, eles tendem a atrair sempre para si apenas e não a um grupo, em geral. Então, procure pessoas que são referenciadas como sérias dentro de grupos sérios. E isso vai te ajudar a filtrar muita coisa. E se você quer realmente uma experiência com a magia grimorial, com a magia dos grimórios, a sua referência não é um ser humano, é um livro. E ele não vai te cobrar 5 mil reais. Talvez ele custe 5 mil reais, mas ele não vai te cobrar isso. E o jabá? Se você quer conhecer um pouco mais de magia enoquiana, esqueci o jabá, vou fazer agora. Entra aí, enoquiano.com.br, quase todo mundo é bem-vindo. Se você quer saber mais de magia salomônica, a gente também tem o lemegueton.com.br. E em breve a gente vai estar falando de uma reunião aí que a gente teve e vai estar saindo o Conselho de Magia Enoquiana do Brasil, já saiu o manifesto, e a gente vai estar falando aqui no Mayhem sobre isso aí. André Correia, seus conselhos para não se dar mal na bruxaria. É a mesma coisa que o Robson falou, procurem pessoas de referência. Né? Sempre procurem pessoas que passaram pela experiência e não tiveram grandes problemas. Problemas a gente sempre tem no caminho, então não são probleminhas que vão te filtrar. Mas toma muito cuidado. Se você for para a Wicca, vai com o pessoal que já é wiccano há décadas, vai procurar a Wicca gardneriana, Diane Canemorenses, a Alexandrina. A Alexandrina acho que tem pouquíssimo, tem 2, 3 pessoas no Brasil só. Vai procurar a tradição Cabot, que são tradições que já existem e são confiáveis. Se você vai para a bruxaria tradicional, vá procurar pessoas que têm referências boas também. Bruxaria tradicional moderna, você tem a Petrúcia, você tem o Wagner Périco, que vem de uma tradição germânica, e que são pessoas que já têm uma história de muitos anos. Inclusive, hoje é aniversário do Wagner Périco, parabéns para ele, 60 anos de vida e alguns de bruxaria aí, sei lá, 45 anos de bruxaria. Então, assim, são coisas que... São pessoas que valem a pena conhecer de perto, mesmo que você não se identifique. É legal você respeitar. Não me identifico, me afasto, vou procurar outro caminho. Porque na bruxaria tem muita coisa errada. E quando eu falo coisa errada, não é um cara querendo levar R$3.500. A gente tem relatos de pessoas sendo abusadas em muitos níveis. Então, é importantíssimo tomar cuidado, porque a gente está falando de coisa muito séria. A gente está falando de você
estar vulnerável diante de muitas pessoas. Então, saiba, escolha muito bem o caminho. Você está falando de espiritualidade, você está falando da sua vida, você está falando da sua saúde mental. Filtra, né, afina muito sua peneira, né, e não tenha pressa em encontrar um caminho. Acho que isso é muito importante. Não tenha pressa em encontrar um caminho, né? E se você, ouvindo tudo isso, não entendeu nada, e se você quiser ser açoitado pelos membros da Conexão Pagã, que é uma iniciação bem interessante, Conexão Pagã está todas as segundas-feiras às 21 horas no YouTube, é só procurar lá Conexão Pagã, e tá eu e a Vanessa falando bastante coisa sobre bruxaria, com convidados de diversos caminhos também, trazendo informação, conectando ideias e espiritualidades a pessoas, e no Instagram também, @Conexão Pagã, e é isso. Beijo para vocês, obrigado. Paulo Jacobina, suas considerações finais e suas dicas para o cara não cair em roubada. Bem, acho que o programa de hoje conversa muito com o bate-papo que a gente teve falando sobre os desafios na senda espiritual também, e que teve um outro programa também falando sobre o esoterismo se protege. Então, dá uma olhada nesses outros 2 programas também, que isso é bem interessante, que vai conversar com a ideia da iniciação. Mas a principal questão que você deve ter em mente em relação à iniciação é que a iniciação é um fenômeno esotérico. Você vai ser iniciado numa ordem, você vai ser iniciado numa tradição, você vai entrar em vários lugares, mas, acima de tudo, é uma busca pelo seu eu interior, pelo seu algoide, pela sua joia bruta ali dentro de você. Isso é a iniciação, é você atingir essas metanoias na sua vida, independente do ramo que for. Você pode fazer isso dentro da maçonaria, você pode fazer isso dentro de uma Rosa Cruz, na bruxaria, na magia cerimonial, na magia grimorial, no reiki, em qualquer lugar você consegue fazer isso. Mas, para tudo isso, você tem que ter em mente que é um caminho interno. E para você se conhecer um pouco mais, eu recomendo a prática filosófica, que é uma ferramenta que vai te auxiliar a refletir sobre a sua condição no mundo manifesto, mas, acima de tudo, sobre como você se vê e como você pensa. Dá uma olhada em youtube.com/Pedra de Afiar, se inscreve no canal do Pedra de Afiar. Toda semana a gente tem uma série de vídeos com os temas mais diversos possíveis, com essa pegada prática, esotérica e que te ajuda no seu autoconhecimento. Até a próxima. Oi, eu estou fechando essa aqui, a entrevista 400 e pouquinho. Eu lembrei do negócio que o Robson falou, que é procure pessoas sérias, que indicam pessoas sérias e tal, e a gente indica pessoas sérias, né? Então é importante para você que está avisando que esse é o episódio 400 e eu não anotei aqui, mas muito. Então a gente entrevistou pelo menos umas 400 pessoas. E a gente tem o Boteco do Mayhem, tem um grupo nosso fechado, onde antes da gente entrevistar alguém, a gente fala, vamos entrevistar fulano, e aí a gente vê se a pessoa sabe do que está falando, se é picareta, se não é e tal. Então, uma das coisas boas para você ver se tal pessoa é séria ou não, é ver se a gente já entrevistou, né? Assiste a entrevista com essa pessoa e vê ela falando, vê o que ela sabe. Porque mesmo a gente que junta, às vezes, sei lá, 12 pessoas, a gente já foi enganado, que a gente já entrevistou nego e depois a gente descobriu que a pessoa era pilantra, teve que sumir com a entrevista. Então, se a gente ainda corre um risco de passar por isso, imagina as pessoas que não sabem nada e estão perdidas. Mas já é uma boa base. Então, clica para seguir o canal, dá um like, se inscreve no canal, dá uma olhada nas playlists e vê os assuntos que te interessam, que com certeza as pessoas que a gente já entrevistou, elas já passaram por um crivo aí no meio, né? E a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.